Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje, dessa aula, é método de Cramer. E aí vocês devem lembrar algumas situações que já trabalharam anterior sobre matrizes e determinantes. Então acompanhe comigo o nosso material e façam as suas anotações. Venham comigo. O método de Cramer, pelo teorema, se um sistema linear apresenta o número de equações igual ao número de incógnitas e o determinante diferente de zero, então as incógnitas são calculadas por. E aí nós temos algumas equações aí. A índice 1x, certo? É o primeiro elemento de x, mais b y, C1Z igual ao D1. Na segunda equação, nós vamos ter A2x mais B2 vezes Y mais C2 vezes Z igual a D2. Na terceira equação, nós vamos ter o A3 vezes x mais o B3 vezes Y mais o C3 vezes o Z igual ao determinante 3. Então, olha só, gente. Pelo método de Cramer, nós devemos aí calcular o determinante de x, o determinante de y, o determinante de z, e esse determinante tem que ser diferente de zero, tudo bem? Então, olha só, os valores de dx, que é o determinante x, determinante de y, o determinante de z, são encontrados substituindo a coluna de interesse pelo termo independente da matriz. O que significa dizer? Então, olha só, no determinante de x, nós vamos pegar o D1 e substituir aonde tem o valor de x, ou seja, na primeira coluna. O determinante de y, nós vamos pegar o determinante 1, 2 e 3 e substituir na segunda coluna. E o determinante em z, nós vamos substituir na última coluna, certo? Então, olha só, uma das maneiras de calcular o determinante de uma matriz é utilizar a regra de Sarry, conforme vocês já viram em aulas anteriores. Então, nós vamos determinar o determinante de M, nesse caso, e aí nós vamos obter a seguinte situação, que você vai trabalhar as diagonais secundária e principal e subtraí-las. Quando você aplica a regra de Cramer, o determinante ele deve ser diferente de zero. E dessa forma ela vai apresentar uma solução única. Então, nesse caso, ele sendo igual a zero, nós vamos ter um sistema indeterminado ou impossível. Tudo bem? Então, olha só, vamos ao exemplo para que vocês vejam o conceito da regra de Cramer e como utilizar essa regra na prática. Então, acompanhe comigo aí o nosso material. Então, nós vamos observar o seguinte sistema. Nós temos aí duas variáveis x e y e duas equações. Na primeira equação, nós vamos ter a seguinte situação. 2x, 12x, aliás, mais 3y igual a 15. Na segunda equação, nós vamos ter 2x menos 3y igual a 13. Certo? O primeiro passo nessa situação é calcular o determinante da matriz de coeficientes, certo? Então, nesse caso, nós vamos dispor os elementos na matriz, e aí nós vamos ter o 12 na primeira linha e o 3. Na segunda linha, nós vamos ter os elementos 2 e menos 3. E esses elementos, pessoal, vale ressaltar aqui, eles estão vindo lá do sistema. Nós estamos pegando os elementos da matriz de coeficiente, certo? E aí nós utilizamos a regra de Sarry. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar os elementos na diagonal, 12 vezes menos 3, e subtrair do produto da outra diagonal. Então, nós temos na outra diagonal os elementos 2 e 3, que, por sua vez, é igual a 6. Então, nesse caso, o determinante ficará igual a menos 36
menos 6. Que, por sua vez, resolvendo essa situação, nós teremos o determinante igual a menos 42, certo? Então, guarda esse resultado que nós vamos utilizar ele mais adiante nessa solução. O segundo passo, utilizando a regra de Cramer, nós vamos calcular o determinante em relação a x. Então, nós vamos substituir os coeficientes da primeira coluna pelos termos independentes. O que significa dizer? Então, olha só. A matriz em relação a x, e aí vocês vão observar lá no enunciado que nós temos o sistema, certo? Onde nós vamos suprimir aqueles valores dos elementos do coeficiente de x, o 12 e o 2, e nós vamos substituir pelo termo independente, que é após a igualdade, 15 e 13. Então, nesse caso, nós vamos gerar uma nova matriz. E ela terá como os elementos na primeira linha 15 e 3, e na segunda linha 13 e menos 3. Mais uma vez, nós vamos utilizar a regra de Sarri para construir o determinante em relação a x. Então, nesse caso, fazendo o produto das diagonais e subtraí-las, nós vamos ter o seguinte resultado. 15 vezes menos 3, menos 3 vezes 13. E aí, resolvendo essa situação, essa expressão, nós vamos ter a seguinte situação. Menos 45, menos 39. E o determinante em relação a x, nesse caso, é igual a menos 84. Certo, gente? Agora, nós vamos ao terceiro passo. E aí ele diz o seguinte, para calcular o determinante em relação a y, nós vamos substituir os coeficientes da segunda coluna pelos termos independentes. E aí, mais uma vez, nós vamos observar o sistema do enunciado. E aí, onde tiver a incógnita y, nós vamos substituir pelo termo independente. Então, nesse caso, é o 15 e o 13. Então, nós vamos pegar a primeira coluna, 12 e o 2, e na segunda coluna nós vamos fazer a substituição pelo termo independente 15 e 3. E aí nós vamos ter a matriz em relação a x. Ao determinar esse termo, nós vamos ter a seguinte sentença, que o determinante em relação a y é igual a 12 vezes 3 menos 15 vezes 3, e aí nós temos como resultado dessa sentença 156 menos 30, que é igual a 126. Tudo bem? Gente, agora nós vamos chegar agora nos últimos passos. Então, nesse caso, nós vamos calcular o valor das incógnitas pela regra de Cramer. O que se implica dizer? Que nós vamos pegar para o valor de x o determinante que estava relacionado a x, dividir pelo valor do determinante encontrado lá no início da situação, certo? Então, nesse caso, nós teremos como resposta o menos 84 dividido para menos 42. E aí, fazendo o jogo de sinal, certo? Menos dividido para menos é positivo. E aí, os valores para essa divisão será igual a 2. Agora, nós vamos resolver a situação para y. Qual será o valor de y? Então, nesse caso, você deve pegar o determinante que estava sendo relacionado a y, que tinha como valor igual desse determinante igual a 126, conforme nós calculamos anteriormente. E aí, nós vamos dividir pelo determinante que nós calculamos lá no início da situação, com o valor de 42. Então, nesse caso, você terá menos 126 dividido para 42. E aí nós temos como resposta para y um valor igual a menos 3. Gente, então nesse caso nós vamos ter um sistema linear que tem como solução o par ordenado em x igual a 2 e em y igual a menos 3. Gente, a nossa aula de hoje
é sobre essa regra. Não é tão complicado assim, certo? Basta você lembrar que você deve primeiro calcular o determinante da matriz. Em seguida, você deve observar quais são as variáveis que estão sendo envolvidas nesse sistema. Se for duas variáveis, você trabalha aí o x e o y, ou seja, o determinante em relação a x e, em seguida, o determinante em relação a y. Agora, se aparecer, nesse caso, um sistema linear com 3 variáveis, então, nesse caso, você deve apresentar as 3 variáveis, x, y, z ou outra letra do nosso alfabeto. E aí você deve proceder da mesma forma, buscando primeiro o determinante da matriz inicial e, em seguida, você deve substituir a coluna dos termos pelo o termo independente das equações, nesse caso, no sistema. Tudo bem? E aí, por último, você deve obter o quociente dos determinantes em relação às variáveis. E aí você vai chegar aos resultados ou à solução desse sistema linear, encontrando os valores das incógnitas. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre esse trabalho com a regra de Cramer. Peço a vocês que recorram à plataforma Educ para rever essa aula e outras aulas. Faça as atividades complementares que o seu professor propuser e uma boa aula e até a próxima.